casa não tem glória, você está no lugar onde tem glória. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 16, no versículo 19 em diante. Vai procurando glórias de Deus. Aleluia. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Todos acharam? Fazemos menção da palavra do Senhor. Amém? O título da palavra é A Parábola do Rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpuras e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e resplandentemente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-se que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse: rogo-te, pois, ó Pai, que comandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não vir também parar este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e profetas, ouça-os. E disse-lhe: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Porém, Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Somente até aí, sendo no seu lugar, glorificando a mão do Senhor. Nós, irmãos, acabamos de ler aqui a palavra do rico e Lázaro. Sabemos nós que Jesus, por intermédio de parábolas, falava com seus discípulos, falava com a multidão. Creio eu, acredito eu, que era uma maneira mais fácil daquele povo entender o que Jesus queria dizer. Então Jesus vai falar sobre a parábola do rico e Lázaro. O interessante é, aqui só fala que havia um homem rico e havia um mendigo chamado Lázaro. O início dessa ministração vai falar de um homem poderoso, rico. Eu fui estudar sobre o que era púrpura. Era uma vestimenta real, a qual não era qualquer um que podia vestir. Era somente aqueles que tinham muita condição financeira. Mas também havia um homem mendigo, que não tinha condição nenhuma, que dependia das migalhas que caía na mesa do rico. Mas o interessante nessa palavra é que a palavra só fala do rico, mas não dá a menção do nome do rico, só fala que esse rapaz era rico. Mas o interessante é que o Senhor dá o nome ao mendigo Lázaro. O interessante não é ser lembrado na terra, mas sim no céu. Para muitos aquele mendigo não valia nada, mas para Deus eles tinham o nome Lázaro. E esse rico, eu acredito que ele tinha um coração
coração duro. Porque se ele foi parar no Atos, ele não foi parar lá à toa. Se ele foi parar no Atos, algo de ruim ele fez. Ou tampouco para ele viver aquela vida boa, agradável aos olhos dele, ele estava indo para bem. Nada iria acontecer. Mas o interessante é, muitas das vezes nós queremos pensar só no dia de hoje, pensar no agora. Eu quero ter o melhor agora, mas e lá na frente? E o amanhã? O que será de nós? Esse rico não pensou no amanhã, ele pensava só no agora. Mas esse agora do rico se foi. E a palavra do Senhor vai falar que o rico morre e é sepultado. E Lázaro, ele é levado aos anjos. Os anjos vêm pegar Lázaro e levam ao seio de Abraão. Um homem que diante daquela sociedade não tinha valor nenhum. Mas para Deus ele tinha um valor tão grande que o Senhor ordena os seus próprios anjos ir buscar. Aleluia! Eu acredito que esse rico era um homem que não tinha temor a Deus. Ele fez da sua riqueza a sua própria fortaleza. Ele fez da sua riqueza a sua maioridade. O eu daquele homem, eu acredito que era o eu. É o super-herói, eu posso, eu compro, eu mando. Mas só que houve um dia que o dinheiro dele não pôde tirar ele do WhatsApp. A roupa bela dele não pôde livrar ele das mãos do Senhor. Mas aquele homem que vivia mendigando, aquele homem que vivia largado, eu acredito que ele tinha temor a Deus. Independente da circunstância a qual ele, pela sociedade, ele estava ali doente, cheio de chagas, mas eu acredito que ele tinha temor. Eu acredito que ele cria que tinha um Deus poderoso que podia fazer o impossível na vida dele. Então a palavra vai falar que o rico ele morre e é sepultado, e ele vai olhar para o alto, e no alto ele vai ver Lázaro com o pai Abraão. Então ele vai clamar ao pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque o lugar que eu estou é de tormento. Trazendo para o dia de hoje, este homem rico tinha os profetas. A própria palavra vai falar que tinha os profetas, Moisés e os profetas. Talvez pregaram até para ele, mas ele não deu crédito na palavra. Ele não deu crédito aos profetas. Mas naquele dia ele queria, eu acredito que ele queria que voltasse aquele tempo que algum profeta chegou a ele. A sua riqueza, ela pode até ser boa aos teus olhos, mas no dia final, eu não sei o que sua riqueza pode te levar. A tua riqueza pode te levar, sabe para onde? Para o inferno, mas eu acredito que ele nem ligou. A riqueza dele, aos olhos dele, era melhor do que tudo, até mesmo melhor que a palavra do Senhor. E no dia de hoje, não é diferente comigo e com você que está sentado nessa cadeira. Muitas das vezes nós queremos colocar o nosso propósito acima do propósito de Deus. E acredito eu, não colocamos o propósito nosso acima do propósito de Deus, sabe por quê? Tem consequências. E a consequência é trágica. Esse homem colocou a sua vontade acima da vontade de Deus. Olha onde ele foi parar. Eu não estou falando que nós não temos que ter o melhor sobre essa terra, sim, nós podemos ter. Mas também, se nós não dermos crédito à palavra do Senhor, o nosso fim é trágico. E muitas das vezes, quando a gente vai sepultar alguém, a gente fala assim: foi descansar, acabou não, irmãos. Bobeira é nossa falar isso. Eu fui entrar dentro da Bíblia, fui estudar um pouco mais. A própria palavra do Senhor vai falar que o Senhor deu direito ao homem a morrer uma vez só, não deu duas. E muitas das vezes a gente fala assim: foi descansar. Mas se for olhar dentro da Bíblia, é depois da morte que nós vamos ser julgados. Para onde que nós vamos? Se é para o seio de Abraão ou se é para o ar.
Então esse rico aqui, o coração dele estava duro pelo aquilo que ele queria. E Lázaro vivia a mendigar, comer aquilo que caía na mesa do rico. Uma humilhação terrível a qual esse homem vivia. Uma humilhação a qual a sociedade talvez desprezava ele. Mas só que também a palavra do Senhor nos diz, no livro de Mateus capítulo 10, versículo 39, quem achar sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. Aqui a palavra do Senhor no livro de Mateus vai falar que aquele que achar sua vida aqui, vai perder. Mas aquele que perder, ela vai achar em Cristo. Você está disposto a perder a sua vida aqui, mas ter ela com Cristo no último dia? E muitas das vezes o Senhor começa a nos corrigir através da palavra. E muitas das vezes nós queremos fazer menção de profetas grandes e deixar profeta pequeno para trás. Mas abrindo uma coisa, talvez esse homem aqui, ele teve os melhores profetas ministrando uma palavra para ele e não deu crédito. E muitas das vezes eu e você dentro da igreja, quando é profeta pequeno não quer vir. Aí vem aquele negócio, eu estou passando mal. A Bíblia aí, viu? Aqui a palavra vai falar que esse homem, ele clamou para ter uma palavra novamente para os próprios irmãos. Mas o Senhor não permitiu não. Sabe por quê? Ele foi teimoso. A oportunidade ele teve, mas ele não se humilhou. A oportunidade é uma vez só. Eu costumo dizer para minha esposa, quando a oportunidade vem, ela não bate na porta duas vezes. Eu costumo dizer, se você tem a oportunidade de fazer algo, faça. Sabe por quê? Se você não fazer, depois você vai reclamar com Deus, eu falo, porque eu não fiz. E o Senhor muitas vezes dá a oportunidade de fazer a diferença, e eu e você não faz. E esse rico aqui não foi diferente. Ele teve a oportunidade de ser diferente, mas ele não fez a diferença. Portanto, no livro de Salmos, capítulo 20, versículo 7, vai dizer, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Há uma diferença quem serve a Deus e quem não serve. Aquele que serve, ele está disposto a perder até mesmo bem materiais que vai doer sobre a carne. Mas aquele que está preso em bem materiais, para ele é preferível perder a sua salvação do que perder aquilo que beneficia ele. E muitas das vezes nós não queremos largar mão daquilo que tem nos beneficiado, mas tem nos distanciado de Deus. Muitas das vezes Deus fala, não é isso, meu filho. Mas eu e você está indo lá teimando e fazendo aquilo que Deus já falou, não é isso. Faz diferente. Então a palavra aqui vai falar que o rico olha para o alto. Imagina na memória daquele homem, ele lembrando dos profetas ministrando para ele, e ele não deu crédito. Lugar de tormento, irmão, um lugar onde a alma da pessoa não tem paz. É um lugar que é 24, 48 sendo atormentado. Então a palavra vai falar que Lázaro, ele estava ali no seio de Abraão, no lugar de descanso. Lugar de descanso a esse, a qual na terra ele passou por dificuldade, na terra ele sofreu humilhação, mas no final ele ficou como o melhor. Não importa como a história começa, o importante é como ela vai terminar. A história do rico no início era bela, era de vestimenta boa, de riqueza grande, mas o Lázaro não, Lázaro era um mendigo, um homem que era largado da sociedade, mas no final da história quem ficou com o melhor foi Lázaro, aquele que outra hora não tinha valor sobre a sociedade, aquele outra hora o rico talvez até humilhava ele, mas imagina o rico olhando para o alto e falando, meu Deus, por que eu humilhei este homem, por que eu não estendi a mão para ele quando eu pude, por que eu não ouvi a tua palavra quando eu pude, agora eu estou aqui num lugar de tormento, e aquele homem que não tinha nada está lá no melhor, ele está vivendo o melhor, do lado do pai Abraão, num lugar de descanso. Aleluia, 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 glória. Imagina o coração do pai Abraão olhando para aquele rico.
e lembrando de tudo quanto foi feito com Lázaro, de tudo quanto foi feito na vida dele até ele morrer. Porque ele enviou profetas para falar com aquele homem. E aquele homem não deu crédito. E quantos de nós está na casa do Senhor e não está dando crédito à palavra do Senhor? Quantos de nós tem endurecido o coração quando é uma palavra de conserto? Ah, mas eu não faço isso não, irmão. Sabe como a gente faz? Quando o pregador vem aqui e inicia uma palavra de conserto, aí eu viro e falo, não é para mim não, é para o meu irmão da direita, não é para mim não, é tu e da esquerda, não. Quando você está na casa, a palavra que seja de corrigimento, ela serve para todos, sabe por quê? Lembra quando Jeremias, o Senhor levanta Jeremias e manda ele ir até a porta do templo e quebrar aquela botija? Ali, o Senhor queria falar com todo mundo, não era só com não, é com todos. Então, quando você está na casa do Pai e o Senhor levanta um profeta para ministrar uma palavra, a qual é de conserto, não coloca o peso do seu irmão, que é para ele, que não é para você não, é para todos. Se você está presente, o Senhor fala com todos, não é só com um não. E é dessa maneira que nós estamos deixando a desejar na presença de Deus. Quando o Senhor começa a nos corrigir, a gente fala, não é para mim. Aí a palavra de Deus está ficando de lado. Aí nós achamos que está fazendo a vontade de Deus, e muitas das vezes o Senhor está falando, não. Você só quer uma palavra que vai massagear o seu ego, né? Que vai te dar carro, vai te dar moto, vai te dar casa, vai te dar uma palavra. Conserta-te. Se posiciona nessa palavra, já não serve para mim. É assim que muitas das vezes eu e você estão na casa do Senhor. Aquilo que não massageia o nosso ego não é para nós. Mas aquilo que levanta o meu ego lá em cima, aí sim o Senhor falou comigo. E o Senhor não está à procura de massagear a ego de ninguém, não é tempo de massagear a ego de ninguém. Sabe por quê? É um tempo difícil. Foi pregado aqui, o pastor Luiz acabou de falar. É um tempo difícil, escassez espiritual. Espiritual como, irmão? O tempo está assim, as coisas estão só ficando mais difíceis para buscar, para orar, para jejuar. E muitas das vezes eu e você estamos brincando com a palavra do Senhor. Brincando como? Não dando crédito. E quando nós passamos a dar crédito à palavra do Senhor, há um peso tão grande da parte do Senhor sobre a nossa vida, que o Senhor começa a nos tratar de uma maneira diferente, uma maneira a qual vai doer. E muitas das vezes o Senhor começa a mexer ali em lados que vai doer, e nós vamos falar assim, mas por qual motivo está acontecendo isso na minha vida? E o Senhor sabe tocar onde vai doer, viu, irmãos? Ele sabe tocar onde nós vamos parar para analisar o porquê está acontecendo na nossa vida. E muitas vezes a gente quer levar de qualquer maneira, mas não. Esse rico tentou levar de qualquer maneira, da maneira que aos olhos dele estava certo. Mas a maneira que ele levou a ele a um lugar de tormento, a um lugar a qual não tem volta, um lugar a qual só tem a passagem de ida. E eu acredito, eu e você que está nessa casa, está esperando a promessa do mestre voltar novamente, buscar uma igreja lavada e remida no sangue dele. Eu acredito que você não larga do seu trabalho, não sai do teu trabalho, vai em casa, toma um banho, vem para a casa do Senhor para ver quem vai ministrar a palavra, para ver quem vai louvar. Não, você vem aqui porque você tem uma convicção que você tem que servir um Deus poderoso, que você tem que servir um Deus que dia após dia tem te sustentado. Aleluia. Então esse rico vai pedir ao Senhor para que envie alguém para ir lá ministrar a palavra para os seus próprios irmãos. Ele tinha 5 irmãos. 5 irmãos, qual esse? Ele não queria que parasse naquele lugar de tormento. Então ele vai pedir para Abraão, envia alguém lá para ministrar a palavra à casa de meu pai. Só que o pai Abraão vai falar, lá tem os profetas, tem Moisés e os profetas. Mas ele indagou o Senhor mandar um dos mortos ir lá ministrar a palavra. Aí o pai Abraão vai falar, não. Se eles não der ouvido à palavra de Moisés e dos profetas, quem diria que eles vão dar credibilidade, acreditar e crer que alguém dos mortos ressuscitou? Ser homem fisicamente de pé, foi lá falar com o homem rico, ele não deu crédito. Imagina o homem chegar para falar com os irmãos dele aqui, eu vim dos mortos, o Senhor me mandou para falar.
arrependei-vos. Imagine, irmãos. Mas só que não. Eu aprendo uma coisa com essa palavra. Uma coisa muito importante. A minha riqueza ela pode me dar muitos benefícios. Mas também a minha riqueza, se eu fazer dela a minha própria força, o meu próprio Deus, eu vou parar num lugar onde esse rico foi parar no Hades. E muitas das vezes eu e você estamos se apegando em bens materiais. E muitas das vezes bens materiais têm tirado o meu foco e o seu foco da presença de Deus. Sabe como? Muitas das vezes você tem um emprego e esse emprego tem sustentado a tua casa, mas você quer algo mais, você quer mais, a ganância tem tomado o nosso coração dia após dia. Foi esse rico, ele tinha ganância. Lembra do jovem rico? Queria seguir Jesus, mas Jesus falou: divide tudo com os pobres. Aquele homem não quis não, a riqueza dele era tudo para ele. A riqueza dele era mais importante que o próprio Jesus. Em pequenas palavras ele disse: mas o que eu posso fazer para seguir o Senhor? Aí o Senhor vai falar os mandamentos. Ele falou: eu já sigo os mandamentos. Amarás o teu Deus como a ti mesmo, amarás o teu próximo como si mesmo. Mas quando o Senhor falou assim: faz o seguinte, pega tudo e vende. Ou então pega tudo e divide. Aquele homem, aquele jovem, ele pensou duas vezes de dividir aquilo com os pobres. E para seguir Jesus, muitas coisas temos que deixar para trás. Para seguir Jesus, para fazer a vontade do Mestre, muitas coisas têm que ficar para trás. Eu e você sabem o que tem tirado o nosso foco da presença do Senhor. Nós sabemos. E não adianta. Hoje eu e você temos consciência do que fazemos certo e do que fazemos errado. E no último dia nós também vamos ter a consciência de o Senhor fazer nos lembrar aquilo que nos fez cair, mas aquilo também que nós muitas das vezes não reconheceu a qual foi a nossa queda. Muitas das vezes é pregado aqui no altar: você que está fraco espiritualmente, vem sobre o altar que vamos orar. Mas eu e você, muitas das vezes, porque tem um cargo eclesiástico, não tem coragem de vir aqui se humilhar perante o Senhor. Sabe por quê? Preocupado com o julgamento da igreja. Aprenda uma coisa: o julgamento da igreja não vai te levar nem para o céu nem para o inferno. Mas se você não se arrepender, quando você estiver fraco, reconhecer diante do Senhor que precisa dele. E muitas das vezes não, eu tenho um cargo eclesiástico, eu não vou lá na frente não, porque imagina os liderados que eles vão falar de mim. Ei, irmão, não preocupa com o seu liderado não, preocupa com a sua vida espiritual. Enquanto você tem a oportunidade, o pregador vem aqui falar: levei aqui à frente, eu vou orar pela sua vida, você está fraco espiritualmente, isso aí é o Senhor abrir os teus olhos, vem enquanto é tempo, não fique de qualquer maneira. Não, mas eu não vou, porque eu tenho um cargo eclesiástico em cima do liderado. Vê o que será de mim, o que ele vai falar. E muitas das vezes eu e você tem perdido as bênçãos do Senhor, porque em vez de fazer a vontade do Senhor, muitas das vezes nós queremos opiniões alheias, e opiniões alheias não nos levamos aos céus, mas sim a palavra do Senhor que é viva e eficaz. Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, aqui a palavra do Senhor é bem clara a nos falar que há um abismo entre os céus, que é onde é o seio de Abraão, que é onde que é o Hades. O Hades para muitos falam que é o inferno, mas não é o inferno. Acredito eu que o inferno ainda nem foi inaugurado. Hades é só um lugar de espera para quando o julgamento final, aí sim, aqueles que não fez por onde, na presença do Senhor, até mesmo estava na presença do Senhor, mas não estava dando crédito à palavra, esse sim vai parar lá. Mas eu acredito aqui que tem uma igreja que vai ir para o seio de Abraão. A sua vida sobre a igreja, a igreja não é em vão. Muitas das vezes o cansaço bate, mas você fala: eu vou ir. E muitas das vezes
Esse cansaço que bate na gente, não fala por mim. Muitas das vezes a gente fala assim, não vou na igreja não, mas aí o Senhor, o Espírito Santo vai e ministra o seu coração, vai. Aí chega aqui, você ouve uma palavra abençoada da parte do Senhor, você fala assim, foi bom ter ido ao culto. Porque eu fui ao culto e voltei renovado. Eu fui ao culto, eu ouvi a palavra do Senhor, uma palavra a qual, se eu não tivesse ido, eu tinha perdido, mas eu ganhei. Aleluia. E que nós viemos ser como esse homem mendigo, Lázaro. Eu acredito que ele era um homem humilde, um homem que não tinha muita coisa aos olhos do ser humano, mas eu acredito que tinha uma comunhão com o Senhor. Eu acredito que ele ouvia a palavra do Senhor e guardava ao seu coração. Mas que nós não íamos ser como esse homem rico, porque muitas das vezes o homem rico ele tinha uma oportunidade muito grande, mas ele jogou fora. E não joga sua oportunidade fora. Oportunidade única, a qual ela nunca vai voltar à sua mão. Uma oportunidade única, a qual o Senhor, se você não dá valor a ela hoje, no dia final ele vai lembrar, eu te dei a oportunidade, apartai-vos de mim, maldito, nem vos conheço. Oportunidade é essa, a qual se você está sentado aqui agora neste momento, muitos estão descendo na sepultura, muitos estão ali no hospital internado, mas você está aqui glorificando o nome do Senhor. Muitas das vezes você está aqui falando, mas nada está acontecendo, o culto não está acontecendo nada, mas o Senhor está enviando os anjos, enviando anjos lá na tua casa falando, aqui não, Satanás, aqui não. Enquanto ele está lá na minha casa adorando, eu estou guardando aqui a casa dele. Eu estou guardando a família, eu estou guardando o filho, eu estou guardando a esposa, eu estou guardando tudo. A sua vida sobre a igreja, a sua vida sobre este templo não é em vão. Ainda que os teus olhos carnais não possam contemplar aquilo que o Senhor tem feito, vem fazendo sobre a tua vida, mas no mundo espiritual eu acredito que tem muralhas caindo por terra, tem algemas caindo por terra, tem demônios caindo por terra, não tem potestade que fica de pé diante da presença do Senhor. Aleluia. Que nós viemos ser como Lázaro. Ainda que muitos olhem para mim, olhem para você e falam, mas ele não tem nada, está na igreja 300 anos, não tem nada. É melhor não ter nada aqui na terra, mas ter tudo lá no céu. Aleluia. E a palavra do Senhor, irmãos, é uma palavra forte, uma palavra de reflexão, uma palavra na qual é dois caminhos. A palavra vai falar que há duas portas, uma porta estreita e a outra larga. Qual porta eu e você tem entrado? Qual porta eu e você tem caminhado para entrar? A porta estreita ou a porta larga? Você tem negociado a palavra do Senhor? Negociado a palavra do Senhor que eu falo é ser crente na igreja, mas lá fora só Deus sabe. É nos testemunhos. Palavra a qual você ouve na igreja, muitas das vezes alguém está lá no seu trabalho, lá na sua escola, todo mundo ouvir a palavra do Senhor, mas você não dá testemunho. E o medo de pregar e o dedo na cara, você não. Vem outro, mas você não. Não, pregar para mim não. Quantos têm se acovardado na presença do Senhor? Se acovardado a qual o Senhor já falou, eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou te levar em vários lugares. Mas o bom da palavra, quando vem isso, a gente só quer pegar a parte boa, eu vou te levar. Mas a parte boa do sacrifício que tem que fazer e você já não quer. Só queremos a parte boa. E a parte boa, muitas das vezes, irmão, é a parte que vai nos levar à perdição. Porque o Senhor, ele vai falar assim, pega a sua cruz e siga. O Senhor teve que sofrer. Ele teve que ser chicoteado para eu e você estar aqui hoje, porque havia uma condenação sobre a humanidade, mas para que essa condenação fosse cancelada sobre a humanidade, Deus Altíssimo enviou seu Filho. E eu e você temos o dever de fazer valer a pena a vida de Jesus sobre essa terra. Eu e você temos
que fazer valer a pena. Sabe por quê? Quando Jesus virou para o Pai: Pai, se for possível, partai-vos de mim esse cálice, mas que todavia venha ser feita a tua vontade. O Senhor, como homem, como carne, ele falou para o Pai: eu, como carne, não estou aguentando, mas seja feita a tua vontade. Sabe por que o Senhor falou isso? O Senhor falou isso para Deus, para o seu próprio Pai, porque o Deus sabia que havia aqui na terra, haveria homens e mulheres que iriam segurar a palavra dele conforme a vontade dele. Mas também Satanás sabia: se o Senhor não suportasse aquela cruz, não suportasse andar naquela vida dolorosa, chicoteado, cuspido, nós seria lançado no fogo ardente. Mas só que ele perdeu, porque o véu foi rasgado de cima para baixo. Aleluia. Fica sobre os teus pés em nome de Jesus. Aleluia. Pega na mão do teu irmão. Eu gostaria de fazer um período de oração para a igreja. E eu não vou usar o microfone, irmãos. Eu quero a igreja orando. Acabei